nesta caminhada de discipulado, esta caminhada de aprendizagem. Nós olhamos para o nosso Mestre e aprendemos com suas palavras, com as suas obras, como é que nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, quais sentimentos devemos nutrir em nós. Jesus nos ensina. E no Evangelho de hoje, ele nos ensina que nós não precisamos ter medo. Essa é a palavra mais forte, é o imperativo do Evangelho de hoje. Não tenhais medo, não tenhais medo. Ele fala isso algumas vezes, reforçando que nós precisamos confiar, precisamos nos entregar a Ele, precisamos nos abandonar em Deus. Ele cuida de tudo. Se Ele cuida até mesmo dos pardais, por que Ele não cuidaria de nós? Em outro evangelho, Jesus vai dizer que cuida, né, e também conhece os lírios do campo, veste os lírios do campo. Por que não cuidaria de nós? Então Deus cuida de nós. Deus está conosco e isso basta. Não precisamos ter medo de nada, a não ser do pecado, a não ser daquilo que pode nos levar para longe de Deus, para o inferno. Jesus diz para nós não termos medo, mas ao mesmo tempo nos ensina que precisamos temer aquilo que pode tirar a nossa salvação. Não existe nada neste mundo que possa te tirar a salvação, a não ser uma coisa, a não ser o pecado. Só isso, só o pecado, porque o pecado é uma rejeição a Deus, é um ódio contra Deus. Todo pecado é um ódio a Deus. Quando nós, por exemplo, cometemos adultério, o primeiro odiado e traído é Deus. Quando nós desobedecemos todo e qualquer mandamento, a primeira pessoa que nós ferimos, desprezamos e odiamos é Deus. Ah, mas não tem nada a ver com Ele. Eu traí foi a minha mulher, sim, mas você fez um compromisso com Deus diante do altar e não com a sua mulher. Você fez um compromisso de amar a sua esposa ou de amar a Deus na sua esposa, de servir a Deus na sua esposa, de ser fiel a Deus na sua esposa, no seu esposo. Então, por mais que pareça não ter nada a ver com Deus, tem tudo a ver com Ele. Porque a vida cristã é isso, é um serviço a Deus sempre. Nós já tivemos em várias oportunidades essa mesma ocasião para refletir que a caridade, o amor cristão é a Deus. O verdadeiro amor, a verdadeira caridade é amar a Deus. Amar a Deus na vida de oração, na busca dos sacramentos, no respeito ao nome de Deus, na observância das coisas que Ele pediu, mas também amar a Deus no próximo, amar a Deus no irmão, sobretudo aqueles que mais precisam, aqueles que estão dentro da nossa casa, mas também aqueles que passam por necessidades materiais, necessidades espirituais. Amar a Deus em nós mesmos, respeitando a nossa vida, respeitando o nosso corpo, cuidando de nós que somos imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo. Em todo caso é sempre um amor a Deus. Então todo e qualquer pecado é uma ofensa a Deus, em primeiro lugar, e sobretudo a Ele. Então a única coisa que nós devemos ter medo é de perder a salvação, de perder a vida eterna. E a única coisa que pode nos fazer perder isso é o nosso pecado, ou seja, a nossa decisão de rejeitar a Deus. É importante a gente entender que ninguém é capaz de fazer o outro pecar. Nem os demônios são capazes de nos fazer pecar. Eles sugerem o pecado, eles nos instigam, sussurram o pecado em nossos ouvidos, em nosso coração, mas eles não são capazes de tomar a decisão por nós.
Porque se fossem os demônios que nos fizessem pecar, a culpa seria somente deles, não nossa. Não haveria culpados neste mundo, a não ser os demônios. E o inferno estaria vazio, teria só demônios no inferno. Então nós pecamos, sugestionados pelas pessoas. As pessoas podem ser ocasião de pecado, mas elas não podem nos fazer pecar, nem mesmo os demônios. Então a decisão de rejeitar a Deus é só nossa, é exclusivamente nossa. E quando nós fazemos isso permanentemente, de maneira obstinada, nós perdemos o céu. E esse é o medo que o cristão deve ter. O cristão não deve ter medo de perder o seu dinheiro, embora deva cuidar para não perder. Mas não deve perder noites de sono, se descabelar, né? Aqueles que têm cabelo, se descabelar, porque tem dinheiro e está perdendo, porque a empresa está quebrando, essas coisas assim. Claro, tudo isso faz parte da nossa vida, diz respeito à dignidade que nós buscamos para a nossa família, para nós mesmos, mas em última instância o que importa é a salvação. Então não importa perder tudo, não importa perder as pessoas, o prestígio, a amizade, a consideração dos outros. Jesus diz no Evangelho: aquele que se envergonhar de mim diante dos outros, eu também me envergonharei diante dele, diante do Pai, a respeito dele. Então nós não devemos nos envergonhar de sermos de Deus, de amarmos a Deus, de sermos fiéis a Deus. E mesmo que a gente perca as amizades, o prestígio, a consideração das pessoas, os aplausos, mesmo que a gente perca a saúde, mesmo que percamos a nossa própria vida, mesmo que percamos aqueles que nós amamos, aqueles que amamos, como Santa Rita, foi capaz de entregar os seus filhos a Deus antes que eles pecassem. Mesmo que a gente perca tudo, se nós tivermos Deus, é isso que importa. Se tivermos a vida eterna, é isso que importa. Porque a nossa vida aqui, ela é provisória. E nós estamos todos os dias diante dessa realidade, mas nós não nos convencemos. Nós vemos a morte todos os dias, ou passamos perto dela, e a gente acha que não, que somos imortais neste mundo. Não somos. Essa vida é provisória, essa vida é passageira. O que importa é o céu. Por causa do céu, os santos foram capazes de tudo. Ontem celebramos São João Batista. Embora celebrássemos a sua natividade, não podemos deixar de recordar que ele morreu por Jesus, que ele perdeu a sua cabeça, ele foi degolado, por dizer a verdade, por apontar o adultério de Herodes. Herodes gostava de escutar João Batista, se sentia bem, sentia prazer em escutar as suas palavras bonitas, mas não mudou de vida. E quando teve a chance de defendê-lo, na verdade, mandou matá-lo. Então João Batista não voltou atrás, por medo de perder a vida, por medo de perder o prestígio de um dos homens mais poderosos daquela época, Herodes. Herodes era o rei de Israel. Claro, estava submetido ao Império Romano, mas em todo caso era uma pessoa importante. Ele não se importou em perder o prestígio daquele rei, porque ele queria ser prestigiado, e agora é prestigiado pelo Rei dos Reis, pelo Rei do céu, pelo Pai eterno, pelo nosso Deus. E é isso que importa. Não tenhais medo, não tenham medo de nada neste mundo. Do que dizem sobre nós, nós não devemos ter medo. Do que pensam sobre nós, do que falam sobre nós, nada disso deve afetar o cristão que está em Deus. Agora, se nós não estamos em Deus, se estivermos em Deus, nós ficaremos vulneráveis a tudo. Medo de perder o dinheiro, medo de perder as amizades, medo de perder a saúde, medo de perder a casa, medo de perder o carro, medo de perder a festa. Qualquer festinha que a gente perde já é motivo
para se descabelar, para ficar triste, para ficar acabrunhado, medo de perder qualquer coisa. Quando nós estamos apegados a este mundo, quando nós entendemos que a felicidade, o bem nosso está aqui neste mundo, nas coisas que nós possuímos, a gente fica constantemente com medo de perder. São Francisco de Assis entendeu muito bem isso e viveu a pobreza radical, porque ele não queria ter nada para não se apegar a nada e para viver livre, só para Deus, só pensando em Deus. Se eu tenho alguma coisa, eu fico com medo de perder. Tenho que construir cercas, tenho que construir muros, tenho que contratar seguranças. Era isso que São Francisco pensava. É claro, foi a opção pessoal que ele fez. Ele preferiu ter uma vida tranquila, vivendo a pobreza, do que ter que ficar todos os dias enfrentando a batalha de não se apegar aos bens materiais. Porque quanto mais a gente tem que lutar para não se apegar. Mas é importante ter. Não é errado ter, não podemos nos apegar a nada, somente a Deus, somente a vida eterna. É claro que para que esta palavra de Jesus faça sentido na nossa vida, a gente precisa admitir algumas coisas. Precisamos admitir, por exemplo, que existe o inferno. Bom, se não existe o inferno, eu não preciso ter medo de nada, então. Jesus fala para eu ter medo do inferno, mas eu não acredito no inferno. As pessoas pregam hoje que o inferno não existe, e geralmente são aquelas pessoas que não entendem nada, que não sabem nada. Elas dizem com muita propriedade, como se soubessem de tudo. Não, o inferno não existe, isso é bobeira, isso é besteira, isso é coisa da Idade Média. E está lá, antes da Idade Média, né, a confirmação bíblica, na tradição, de que existe o inferno. Jesus falava muito, está falando aqui, Jesus não viveu na Idade Média, ele viveu bem antes disso, mas alguns insistem em dizer, não, isso é invenção da igreja para poder dar medo nas pessoas, pôr medo, para dominar todo mundo, que as pessoas com medo do inferno, elas são cordeirinhos nas mãos dos padres, dos bispos, do Papa, da doutrina católica. Então a gente precisa admitir que existe o inferno. Além disso, nós precisamos admitir que é possível ir para lá. Porque se ele existe, mas é um lugar abandonado, que não tem ninguém, porque afinal de contas todo mundo vai se salvar, ninguém vai para o inferno porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom demais, etc. Então, também não faz sentido. Existe, mas não tem ninguém lá. Importante a gente entender que se o inferno existe é porque tem alguém lá. Porque não existiria se não tivesse. Porque para ele existir sem que tenha alguém lá, era preciso que Deus criasse o inferno, e Deus não criou. O inferno passou a existir à medida em que as pessoas, primeiro os anjos e depois os homens, escolheram viver longe de Deus. O inferno é a ausência de Deus, é viver longe dele, distante do céu. O inferno é um lugar para aqueles que não querem viver com Deus. É um lugar onde se exercita a liberdade. Porque Deus poderia dizer, poderia não, porque Ele é Deus, mas hipoteticamente, nem hipoteticamente, mas digamos que Deus dissesse, não, todo mundo vai para o céu. Ele iria desrespeitar a liberdade dos anjos e a nossa. Ele não pode fazer isso. Vai ter que vir para o céu. Todo mundo terá que vir para o céu. Não, não tem que vir para o céu. Nós somos convidados. E a gente precisa dizer o nosso sim. É uma proposta que Ele faz, uma proposta amorosa. E é uma permissão amorosa deixar que a gente vá para o inferno. Viver longe dele. Não quer viver com Ele? Então, pode viver longe. Ele deixa. Claro que isso não agrada a Deus. Não tem como agradar. Mas se a gente quer, Ele permite, Ele aceita. Ele não invade o nosso espaço, a nossa liberdade. Ele propõe, Ele não impõe nada. Então a gente precisa admitir a existência do inferno. A gente precisa admitir que é possível ir para lá. Nossa Senhora de Fátima
dizia aos pastorinhos há alguns anos atrás. Quantos anos? 100 anos? Cento e poucos anos atrás. 100 e poucos anos atrás. Dizia aos pastorinhos: mais almas caem no inferno do que as folhas no outono. Quer dizer, uma quantia de gente que está indo para o inferno, e a gente dizendo: não, não existe, não pode, não é possível. Existe, é possível. E nós precisamos ter medo de perder a salvação, temer ficar longe de Deus. Nós não podemos cair na tentação de pensar que não é possível ficar longe de Deus. É possível. É possível porque somos livres, podemos escolher. Como eu disse, e aqui eu termino: ninguém pode decidir por você, nem Deus decide por você, nem os demônios decidem por você, nem as pessoas que vivem com você. A gente costuma dizer assim, minha mãe dizia, né? Minha mãe, tomara que ela não esteja vindo isso aqui, a vida é falar dela aqui na missa. Ela fala que eu devo ser a pior mãe do mundo. Não, a senhora é a melhor, só perde para Nossa Senhora, mas o resto, a senhora é a melhor. Mas fez algumas coisinhas equivocadas. Entre elas, ela dizia que sempre que a gente dobrava a esquina da igreja, ela me batia e dizia: já está me fazendo pecar. A gente vai para a missa e você me faz pecar. Toda vez é a mesma coisa. Eu levava uns beliscões, aliás, vários, toda santa missa, não tinha uma que eu não apanhava, porque eu ficava conversando. Por isso que hoje eu não gosto que ninguém conversa, né? Eu aprendi com a minha mãe que não pode, é errado ficar batendo papo na hora da missa, mascando chiclete, mexendo no celular, né? Olhando para o Antonte. Cada vez que eu fazia algo assim, era um beliscão. E depois, lá na esquina, dobrando a esquina da casa da minha avó, ela dizia: você me faz pecar toda vez. Não, eu não sou capaz, só se eu for pior que os demônios, né? Porque nem eles conseguem. É claro, nós somos, como eu fui muitas vezes na vida da minha mãe, e sou ainda na vida de tanta gente, ocasião de pecado. Mas eu não sou causa de pecado. A causa do pecado é a minha decisão. Então quem causou o pecado? Eu, a minha escolha. Porque se eu não escolhi livremente, eu não pequei. Santa Luzia foi ameaçada de ser levada ao prostíbulo. Vocês se recordam? Ela não queria, como de fato não fez, ela não queria abrir mão da fé, negar Jesus, e eles ameaçaram: nós vamos levar você para o prostíbulo, e lá eles vão te violentar, vai acabar com essa virgindade aí sua. E ela dizia para os seus agressores: quando a alma não peca, quando a alma não consente, o corpo não peca. A alma não consente, o corpo não peca. Quer dizer, não é uma decisão minha, vocês estão me obrigando, não tem pecado aqui. Então, nós não somos capazes de fazer ninguém pecar, mas somos ocasião. E aqui a gente precisa cuidar também, porque se por um lado eu não sou causa de pecado na vida de ninguém, por outro lado eu sou ocasião, e muitas vezes sou ocasião forte. Por exemplo, eu posso usar isso como justificativa: eu não sou causa de pecado, você peca porque você quer, então eu vou andar pelado na rua, vou andar nu, vou usar uma calça bem apertadinha para vir à missa, né, torando, com a justificativa: olha, o pecado está em você, no seu olhar, no seu coração, na sua decisão. Sim, mas nós não podemos ser ocasião de pecado. Em outro evangelho, Jesus ele fala sobre isso também com veemência: olha, antes que você escandalize um pequenino, é melhor que você se jogue dentro da água, dentro do lago, dentro do mar, com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ou seja, quando nós somos ocasião de pecado para os outros, nós pecamos. Então você não pode dizer: você me fez pecar, mas
eu devo dizer: eu pequei sendo ocasião de pecado para você. Aí o pecado é meu. Me fazer essa ocasião, ou forjar essa ocasião, criar essa ocasião, pecado é meu. Então eu preciso me vestir bem. Eu não posso sugerir pecado para as pessoas. Eu não posso sussurrar como a serpente fez no jardim. Eu não posso ser um servo do demônio. Eu não posso ser a secretária de Satanás, secretário de Satanás, fazendo as pessoas pecarem, sugerindo, com a justificativa que a responsabilidade é toda sua. Se você quiser, peca; se você não quiser, não peca. Não. A gente precisa cuidar disso também. Então, queridos irmãos, Jesus nos convida à confiança. Confiemos em Deus. Não temos nada o que temer nessa vida, nada, a não ser a morte eterna. E por causa disso, vamos lutar com as armas da fé contra tudo aquilo que pode nos levar para o inferno. Em primeiro lugar, nós precisamos ter vida de oração, viver os mandamentos, buscar os sacramentos, dizer não ao pecado. Em segundo, claro, confiar na graça de Deus, porque se a gente olha para nós, a gente pensa, não somos capazes, mas quando a gente olha para Deus, a gente pensa e deve pensar: tudo posso naquele que me fortalece. Então, buscar a graça de Deus, suplicar a graça de Deus, implorar a graça de Deus todos os dias, confiando em Deus, confiando no seu amor, confiando na sua misericórdia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,